Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Edna Bacher do canal Exatamente Matemática para mais um pequeno conteúdo antes de um exemplo sobre esse novo assunto. Vem comigo. Condição de alinhamento de 3 pontos. Vejam bem, vamos começar a falar de conceitos um pouco mais aprofundados da geometria analítica. Percebam que agora falaremos sobre alinhamento de 3 pontos, ou seja, já começaremos a introdução a equações de reta, os vários formatos de equações de reta. Mas primeiro preciso definir isso daqui. Esse tem o seguinte, 3 pontos distintos podem estar alinhados. Nesse caso dizemos que são pontos colineares. Então, estão alinhados pontos A, B e C em uma mesma linha, tá bom? Ou o caso em que eles determinam o vértice de um triângulo. Eu tenho 2 pontos aqui, certo? E um ponto deslocado em relação a essa reta do outro segmento, ou o ponto C deslocado do AB ou o ponto B deslocado do AC. Ou seja, eles não são colineares. Então, são duas situações. Dados 3 pontos, ou eles são colineares, ou eles formam um vértice, eles são vértices de um triângulo, né? Formam um triângulo, tá certo? Então, é isso que você tem aqui de pequena introdução a esse estudo do alinhamento de pontos para podermos começar a definir o que é uma reta na geometria analítica e como você vai escrever seus diversos formatos, tá bom? Então, seguinte aqui, 3 pontos ABC alinhados, tá bom? Aqui, eu tenho as coordenadas de cada um desses pontos, o ponto A, X, A, Y, A, ponto B, X, B, Y, B e o ponto C, X, C, Y, C. Para verificar que esses pontos estão alinhados ou não, ou no caso aqui, estando alinhados, você vai colocar as coordenadas desses pontos em um determinante. Caso esse determinante dê zero, os pontos estão alinhados. Caso esse determinante der um número qualquer que não seja zero, diferente de zero, né, no caso, então esses pontos dados aí são vértices de um triângulo qualquer, tá bom? Então é essa a ideia. Vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar essa situação. Então você tem aqui, os pontos ABC, esse formato aqui, colocando eles no determinante. Olha lá. Vem aqui. Vamos colocar só um pequeno detalhe, tá, pessoal? A ordem que você vai colocar os pontos nesse determinante pouco importará, porque você trocando as coordenadas de posição do x do A e do x do B, qualquer troca que você fizer, o sinal do determinante será diferente. Então, se por exemplo você calcula isso daqui e ele dá 5, se você trocar uma linha de posição, colocar o B primeiro antes do A, ele vai dar menos 5. É a única coisa que vai mudar. Mas de qualquer forma, só estamos verificando se esse determinante é zero ou não é zero, tá bom? Então, pouco vai importar a ordem que você coloque os pontos. Aqui eu vou colocar bonitinho, né? Vou colocar ali, o 3, o 2 e o 1. Sempre a última coluna 1, tá? 3, 2, 1. O segundo ponto, que é coordenadas do ponto B, 4, 1 e 1. E o terceiro ponto, 1, 4 e 1. Tá bom? Fechando aqui o meu determinante. Vou calcular usando a regra de Sarros. Que consiste a regra de Sarros? Eu vou copiar as duas primeiras colunas aqui do lado. 4, 1 e 1, 4. E vou calcular os produtos dessas diagonais que eu produzi aqui, Tá bom? Isso aqui é cálculo de determinante de matriz, usando a regra de Sarros, matriz 3 por 3. Então, multiplico aqui a primeira, 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. Depois, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Vai somando aqui, 1 vezes 4 vezes 4, isso aqui dá 16. Tá bom? Agora, lembrando as multiplicações para trás aqui, sempre de cima para baixo, tá vendo? Fiz todas de cima para baixo e mantive o sinal do produto obtido.
Agora, nessa multiplicação para trás, eu vou pegar o produto dessas três diagonais e vou inverter o sinal, tá bom? Então, vai ficar o seguinte. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 positivo. Vem aqui e muda para 1 negativo. 3 vezes 1 vezes 4 dá 12 positivo. Muda para 12 negativo. E 2 vezes 4 vezes 1, só que daria 8, muda para menos 8. Calculando isso daqui, eu tenho da parte positiva aqui, ó, 3 mais 2 mais 16, 21. E da parte negativa, eu tenho exatamente menos 21. Ou seja, esse determinante aqui dá 0. Portanto, os pontos A, B e C, como dados aqui, estão alinhados. Só para constar aqui, você não precisa colocar esses pontos no plano cartesiano para verificar que estão alinhados. Basta você fazer esse cálculo algébrico, visto que a geometria analítica não precisa de muitos desenhos para ser compreendida. A ideia é que você traduza sempre a ideia da geometria com cálculos algébricos. Essa é a nossa geometria analítica, tá bom? Espero que tenham entendido, que tenham gostado de mais esse exemplo, mais esse conceito. E se você não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários aqui embaixo que eu volto aqui para responder a sua dúvida e te ajudar nos estudos. Não se esqueça aí dos nossos 3 famosos Cs. Curta, comente e compartilhe. Ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos no canal. E também inscreva-se no canal Exatamente Química do Professor Bruno. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço e valeu!